A Saga dos Vingadores 8, mais um volume dessa saga que eu adoro, mas que tá mudando seus rumos, né? O Roger Stern, nessa edição aqui, ele se despede da gente. Na verdade, ele já deu seu tchau na edição anterior, mas a gente não sabia. Aqui ele é acreditado, mas é meio nebulosa a situação. Vamos ver o que tem aqui dentro no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Minha eterna gratidão por essa sua ação, porque a sua ação bota um sorriso no meu rosto, mesmo sabendo que a Saga dos Vingadores está chegando no fim. Pois é, ela foi anunciado agora há pouco aí pela Panini que a edição 10 da Saga dos Vingadores é a última. Porém, nós estamos na 8. A 8 foi a que eu acabei de receber aqui, e nessa edição aqui a gente tem o Roger Stern sendo creditado como argumento, ou seja, eu não sou um cara muito inteirado das fofocas do mundo da Marvel, etc, mas eu tenho certeza que o Von Deus vai comentar ali embaixo, então dá uma olhada aí se ele já não comentou o que aconteceu com o Roger Stern, mas sou levado a crer que ele tinha passado suas ideias para o editor, que é ninguém menos que Mark Gruenwald, que é um grande autor, adoro o trabalho dele, como editor também ele manda muito bem, e ele deve ter passado as ideias dele ali pro Mark Gruenwald, o Mark Gruenwald deu ok, só que daí o Roger Stern vazou do título, e entrou no lugar dele Ralph Macchio. Não é o Karate Kid, mas ele tem o mesmo nome, e o cara tá aqui escrevendo, então ele vai escrever esse volume aqui, quase todo, porque assim como é a despedida do Roger Stern, é a chegada de Walt Simonson, um grande autor de quadrinhos que fez a melhor fase do Thor. O melhor quadrinho do Thor que tem é do Walter Simonson. E ele vem aqui para os Vingadores tentar repetir o sucesso. Mas aqui ele vai chegar só na última edição, então vamos ver o que tem aqui dentro, né? Nessas edições que são a 286 a 291. A 291 é a única que é escrita pelo Walt Simonson, as outras é do Ralph Macchio, e o Ralph Macchio faz uma saga ali, um arco de histórias bem interessante, que ele vai mostrar o Super Adaptoide juntando uma equipe de robôs que vai lutar contra os Vingadores e vai fazer uma coisa muito maluca. Vou tentar ir por partes. Primeiramente, que o Super Adaptoide, na verdade, ele roubou a identidade do Armador. E isso aconteceu quando os mestres do terror invadiram lá a mansão dos Vingadores e fizeram aquele tendel que foi nas edições anteriores. Ali, no meio dessa briga toda, o Super Adaptoide saiu e prendeu o Armador lá dentro do lugar onde ele estava, lá numa cápsula, um negócio assim, né? E ele foi viver a vida de Armador. E daí ele fez várias coisas aqui no meio desse caminho. Por exemplo, ele foi atrás do assombroso Android, que é um androide muito maluco que tem por aí, que é super poderoso, que é muito difícil de vencer, e daí é que os Vingadores vão dar um jeito de vencer do tal do robô ali. Porém, isso era só uma parte do plano do Armador. Ele vai crescendo esse plano, ele vai avançando nesse plano, e ele vai juntando alguns robôs junto com ele. Mais precisamente, o Homem-Máquina, que ele não é do mal, mas quando que o Adaptoide chega ali pra ele diz assim, não, a gente vai lá nos Vingadores, eu consigo reviver, então trazer de volta a Jocasta, que é seu grande amor. Tem essa história aí do Homem-Máquina ser apaixonado pela Jocasta e ela estava desativada, sumida, enfim, né, é umas coisas que ficam aí meio esquecidas dentro da Marvel e é normal. Enfim, ele foi lá ajudar justamente para ter sua namorada de volta. Outro robô que também tá aqui dentro é um Vigilante Kree, é o Vigilante 459. É um robô gigante aí dos Krees, bem poderoso também, que o Armador dá um jeito de recuperar ele e reativá-lo para juntarem-se para poder combater os Vingadores. Uma coisa importante para caso você não conheça o Adaptoide. Tendo contato com alguma pessoa com poderes ou habilidades, coisa assim, ele consegue replicar essas habilidades, ele consegue ter esses mesmos poderes ou, enfim, atributos, etc. No caso aqui, ele começa pegando esses poderes aí, né, essa inteligência, mais precisamente, do Armador, que é um grande inventor aí dentro do universo Marvel, que faz várias armas e trajes e coisas ali para os vilões.
e até ele foi um dos fundadores dos Thunderbolts. E então esse cara aí, ele teve suas habilidades copiadas pelo Adaptoid, e depois ele também foi procurar o Mentalo, que é um cara que tem poderes mentais aí dentro da Marvel, e também um vilão, e trabalhava junto com o Armador. Então ele encontra esse Mentalo, ele rouba as habilidades, ele copia as habilidades do Mentalo também, então ele se torna um cara super inteligente e que lê mentes e que consegue então saber o que as pessoas estão pensando, etc. Então o Adaptoid se tornou um cara bem poderoso em matéria disso, mas ele buscava algo ainda maior. Então ele juntou esse grupo de robôs, ele pega um outro robô lá que também nunca tinha visto antes na vida, aí que quando que começa a desaparecer os robôs, os Vingadores ficam meio oriçados, né? Então a gente precisa dar um jeito em todos os robôs que a gente sabe que existem aí pelo universo Marvel. E eles vão lá pegar um desses robôs aí, um robô que era meio estranho aí, que nunca tinha visto antes, mas enfim, eles pegam esse robô e os Vingadores são confrontados pelo Adaptoid, Homem-Máquina, aquele vigilante. Então o grupo fica formado aí por esses robôs, o Adaptoid, o Homem-Máquina, esse vigilante Kree, esse outro robô maluco e o assombroso Android. Esse grupo aí se chama Heavy Metal, olha só que nome bacana. Então esse grupo invade a Hydrobase, por causa que agora os Vingadores foram para a tal da Hydrobase, depois de terem perdido a mansão lá com aquele ataque dos Mestres do Terror, tudo mais, eles estão ali dentro. E também cabe mencionar que essa formação aqui dos Vingadores, ela é das mais toscas, talvez. Porque se os Vingadores têm o Dr. Druida na sua formação, significa que é uma formação muito bosta. E nós temos também a Capitã Marvel, que tá passando por alguns problemas em ser a líder dos Vingadores. Ela não é muito confiante e algumas atitudes que ela toma não dá muito certo. Ela é muito confrontada pelo próprio Dr. Druida, que como ele lê a mente das pessoas, ele até lê dos seus companheiros de equipe, e daí ele faz coisas meio... não é muito bom, assim, aquilo que ele tá fazendo aí. E como se não bastasse, também tem o Namor, que o Namor, ele não é um cara fácil de lidar e ele odeia ser mandado por outras pessoas. Então, muita coisa ele faz a contragosto da Capitã Marvel. Junto a eles também nós temos o Cavaleiro Negro, que é outro personagem bem bosta, se for botar na ponta do lápis, eu nunca gostei desse cara aí. A Mulher Hulk, que daí sim é interessante, mas aqui ela fica ofuscada por tanta gente tosca ali ao redor dela. E como se não bastasse, o Namor tá casado com a Marina. Vou chamar ela assim, né? Porque falar de Marina é ruim também, né? Ele tá casado com essa moça aí, que era lá da Tropa Alpha, e ela vai com ele pra todo lado. Assim, os Vingadores dizem pra ele assim, não leva a tua mulher junto. Mas ele diz assim, não, onde que eu vou, a minha mulher vai. E pronto. E então eles vão com ela pra cima e pra baixo, pra tudo quanto que é coisa. Ela ajuda em alguns momentos, atrapalha em vários. Mas essa equipe aí, então, vai lutar contra a ameaça do Heavy Metal. Mas o grande objetivo do Adaptoid, na verdade, não era simplesmente derrotar os Vingadores, porque é meio bosta, né? Na verdade, ele queria usar ali as máquinas e os computadores dos Vingadores para buscar contato com o Cubo Cósmico. Sim, o Cubo Cósmico é um ser chamado Kubic, que nós vamos estar falando de coisas que aconteceram muito anteriormente, mas enfim, o Cubo Cósmico, depois de passar pelo Caveira Vermelha, pelo Thanos, ele vira uma entidade, ele vira esse Kubic. E o Adaptoid, ao chamar o Kubic para vir aí falar com ele, porque os dois foram criados pela IMA, então tem uma certa ligação entre eles. Quando o Kubic aparece, o Adaptoid conversa com ele um pouco, porém o objetivo do Adaptoid era tomar as habilidades, copiar as habilidades do Kubic, que é o cubo cósmico, ou seja, o Adaptoid se transformou num cubo cósmico, e daí ele começa a querer dominar o mundo. Então ele faz um monte de coisa, se replica, prende todos os Vingadores, eles não conseguem sair, e daí lá pelas tantas o próprio cubo cósmico ali, o Kubic, ele diz assim, bom, se eu lutar diretamente contra esse Adaptoid, vai ser uma destruição mundial, global, universal, porque é duas entidades com os mesmos poderes infinitos. Então o Kubic decide procurar o Capitão América.
Então ele vai atrás do Steve Rogers, que nesse momento aqui ele não era o Capitão América, ele era simplesmente o capitão, porque o governo tomou o uniforme, o escudo dele. Cara, são coisas que aconteceram lá na fase do Mark Gruenwald escrevendo Capitão América, que saiu aqui no Brasil naqueles 2 encadernados aí de Marvel Vintage. O Kubrick chama o Capitão América justamente porque o Capitão América conseguiu lidar com o Caveira Vermelha e com o Thanos. Então ele bota o Capitão América lá na hidrobase, né? Ele simplesmente teleporta o capitão lá para a hidrobase, ele vê a treta toda e ele confronta o Adaptoide com os poderes cósmicos e tudo mais e ganha dele na base da conversa. Ele dá uma palestra lá pro Adaptoide, o Adaptoide fica puto com essa situação toda, o Dr. Druida também tenta fazer alguma coisa com isso e tal, e no fim da briga, então, o Adaptoide meio que morre. Acho que esse seria o termo mais correto exatamente para isso que aconteceu aí. E esse arco todo, então, é do Ralph Macchio, que logo depois, então, vem o Walt Simonson e traz uma história que começa com os Vingadores sendo convidados para um jantar, e daí já nesse ponto o Thor volta para a equipe, e o Capitão América não voltou para a equipe, tá? Só para situar aí, o Capitão América não faz parte da equipe, ele simplesmente lutou junto ali anteriormente. Eles vão para um jantar, e nesse jantar a Marina fica meio maluca, do nada, ela come uns peixes lá, ela faz umas coisas meio estranhas, o Namor diz assim, mas querida, o que está acontecendo com você? E ela simplesmente enlouquece de vez, e sai pelo mundo afora, destruindo tudo, depois de se transformar num Kraken. É basicamente isso. Ela se transforma num Kraken, sai mundo afora fazendo tsunami, causando destruição, mundo afora, uma doideira, que a gente só vai ver a conclusão na próxima edição. Analisando o roteiro em si, eu acho que o Ralph Macchio fez uma história bem interessante aqui, tá? Eu gostei daquilo que eu vi aqui dentro. Tá num porte assim do que nem do Roger Stern, quando que ele tinha seus pontos bons, seus pontos mais fracos, né? Enfim, aqui o Ralph Macchio faz uma história também bem interessante, entrega aí um quadrinho bem bom, assim como os outros da saga dos Vingadores. Já o Walt Simonson, ele já tem então um poder maior nas mãos, vamos dizer assim, né? Ele já tem um prestígio maior, porque o Ralph Macchio mesmo, ele não é um roteirista muito lembrado, ele era um editor da Marvel, basicamente. Trabalhava lá com o Demolidor, alguns outros títulos por aí. E ele escrevendo, então, fez um trabalho interessante, porém o Walt Simonson, sim, é um roteirista renomado no momento que ele assume aqui, então ele vai entrar com os 2 pés na porta. Claro que a próxima edição vai concluir essa história aqui da Marina e vai ter uma reviravolta aí, né, logo depois disso, na própria formação dos Vingadores. Que eu acho que esse é um ponto a ser falado. Os Vingadores nessa época, eles não eram tão assim, né? Eles não eram os baluartes dentro da Marvel. Tanto que a formação é uma formação meio estranha, principalmente aqui no momento em que não tem Capitão América, nem Thor, nem Homem de Ferro. Então, quando que não tem a trindade mágica da Marvel, já complica. E o Namor enchendo o saco, o Dr. Druida também mandando e desmandando, querendo fazer as coisas do jeito dele. Os dois são muito mala. O Cavaleiro Negro é um cara que pra mim não serve pra nada, um cara xarope aí que não porre. E muitas coisas aqui que acontecem ficam questionando a Capitã Marvel, que pra mim é um personagem muito boa, né? A Mônica Rambeau, ela é excelente, mas aqui fica dando esses probleminhas de liderança que, assim, tudo dá pra pensar, né? Dá pra refletir sobre aquilo que está sendo falado aí. E acho que um dos pontos principais é justamente que o pessoal questionava ela justamente por ela ser mulher. E também isso talvez seja reflexo dos próprios leitores da época. Vai saber lá o que o pessoal tava reclamando dela aí. Mas ela, assim como a Mulher Hulk, são 2 personagens muito boas. E são as 2 personagens mais interessantes dessa formação, que tem um monte de bucha ao redor delas, e daí complica. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa edição aqui é justamente a arte, porque o John Buscema, em alguns momentos aqui, parece que ele não tá muito inspirado. Ele bota uma quantidade X de quadros por página, ele vai fazendo e parece que isso tá no meio que no automático. A gente não vê aquele brilhantismo do John Buscema de outros momentos. Então isso fica meio que, pô, John, tinha que ter melhorado, né? Tu é melhor que isso.
isso. Mas enfim, não é uma coisa abominável, só é uma coisa meio chata, né? Quem gosta de storytelling e tudo mais, fica meio, né, com essas questões aí, ele sendo mais simplório. Mas ainda assim, é uma história boa e a arte dele é boa em si. É mais esse storytelling dele aí, esse número de quadros por página que fica meio xarope e perde um pouco da graça de toda essa história aí dos Vingadores, né? Mas em certos momentos, né? Não é todo o encadernado que tá assim. É algumas edições, assim, que tá ali meio desse modo que parece que tá meio que no modo automático. Mas enfim, né? John Buscema ainda tem créditos e ele sempre desenha muito bem, então o traço dele não deixa a desejar. Porém, é mais essa questão aí de storytelling mesmo, que fica meio aquém do próprio John Buscema. Vamos seguindo aí com a Saga dos Vingadores, em breve vai ter o volume 9 e, né, mais adiante o volume final, volume 10, que é justamente quando o John Buscema vai embora. A Saga dos Vingadores tinha que se chamar Saga dos Vingadores do John Buscema, porque vai ter só o John Buscema e acabou. Não sei se depois eles pretendem trazer uma segunda fase, alguma coisa assim. Para mim seria mais interessante se eles trouxessem a fase anterior, quando o Roger Stern assume os roteiros, que ele fica um bom tempo com ele lá escrevendo, não sei quem que é o desenhista, mas enfim. O importante é que ali ele introduz e abre caminho para Monica Rambeau, que é a grande estrela da fase do Roger Stern nos Vingadores. Vamos ver o que acontece aí mais adiante, mas por hoje era isso. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like, obrigado por estar sempre aqui. Fique agora com meu forte abraço e tchau!